Dá dica de como escolher temas sem sair de casa, Felipe. Eu separei aqui 10 formas de você achar tema sem sair de casa. É impossível a pessoa precisar das 10, tá? Mas eu vou falar 10 para não ter desculpa, beleza? Para não ter desculpa. Eu vou falar de 10, cara. Assim, impossível não dar certo, impossível você não ter tema, sabe? Eu acho que até sem querer você consegue. Inclusive no PPA, uma das coisas do é justamente essa parte, né, do GPS, do Win10, justamente essa parte de tema. Então vamos lá. Primeira possibilidade, Google Acadêmico. É o Google, só que para o mundo acadêmico. Tem um monte de temas. Você bota a tua área do conhecimento e vem um monte. Ou bota um conjunto de palavras mais específico, vem um monte. Outra, vamos chamar assim de bases bibliográficas, repositórios bibliográficos. Tá? Então, a segunda, repositórios bibliográficos. Por exemplo, Scopus e Web of Science. São duas bases, dois repositórios que são reconhecidos dentro do mundo acadêmico como excelentes repositórios. Não são perfeitos, nenhum é, mas são excelentes repositórios. Lá no PPA, inclusive, tem um treinamento de Scopus e Web of Science. Isso é conhecimento para acadêmico de alta performance. Exatamente. O jogo lá é alto. Terceiro, entra no site das agências de fomento. Por exemplo, CNPq, CAPES, FINEP, as fundações de amparo, né, dos estados. Vai para as fundações de amparo. Entra no site e vê lá os editais temáticos, né? Às vezes muda o nome, né? Mas os editais temáticos de pesquisa. Por ali você vê não só ideias de temas, mas principalmente você vê aquilo que para essas agências é considerado tema prioritário para financiamento, tá claro? Então, tem uma qualificação ainda maior. Por quê? Porque você vê os temas que hoje são valorizados para financiamento nas agências de fomento. E aí, vamos pensar assim, agência no sentido amplo, tá? Pode ser um organismo internacional também. Vamos supor, na saúde tem muito isso. Tem o site da OMS e o site da OPAS, né? A OMS é a Organização Mundial de Saúde e a OPAS é a Organização Pan-Americana de Saúde. Tem oportunidades de pesquisa, de financiamento de pesquisa e por aí vai. Às vezes, inclusive, fazem parcerias com os países. Então, assim, ali você tem não só sugestão de tema, mas você tem temas que potencialmente têm maior probabilidade de financiamento. Então, temas de agências. Isso daí, no médio prazo, talvez seja um indicador de coisas que você pode desenvolver, porque isso lá na frente pode gerar até financiamento para as suas pesquisas, seja como bolsista de mestrado, seja como bolsista de doutorado, bolsista de iniciação científica, por aí vai. Quarto, revistas da área. Pega, assim, umas 3 ou 4 revistas que são as mais heterogêneas da sua área do conhecimento, ou aquelas que são as mais emblemáticas da sua área do conhecimento. Vamos supor, Revista Brasileira de Biologia. Não sei se tem, tá? Mas vamos supor. Supostamente tem esse propósito um pouco mais diversificado, digamos assim, dentro da área de biologia. E aí, você pega essas revistas e, cara, ali você vê os últimos 5 números da revista. Ali você já tem tema pra caramba. Ali você já tem muito tema, cara. Essas revistas da área. Muita coisa. E aí, qual é a virtude, digamos, dessa estratégia? É que você consegue ver aquilo que as revistas tendem a aceitar mais. Você pega os 5 últimos números, você tem ali alguns indicativos, alguns indícios de temas que costumam ter o quê? Um pouco mais de adesão para as revistas. Já está mapeando. E isso é muito legal. Inclusive, tem repositórios que reúnem revistas. No Brasil, um repositório, uma base muito famosa, não é a única, mas uma famosa, é o quê? Não, o Cielo reúne isso. Mais coisas que você pode usar. Anais de eventos. Gente, por exemplo, tem o CAEDUCA, o Conselho Internacional de Altos Estudos em Educação. E os eventos do CAEDUCA são eventos surreais, né? E aí, o CAEDUCA publica os anais, que são os livros do evento. Sabe o que você faz? Vamos supor, se é sua área da educação, você entra lá no site do CAEDUCA e baixa todos os livros gratuitamente. Funcionam como anais. E aí você vê o que já publicaram. Ali você já vai ter um monte de ideia de tema. São os anais de eventos. Pega aí qualquer evento, aí, sei lá, na minha área, o grande evento da minha área, o Congresso Brasileiro de Administração. Cara, aí tu chega e baixa os anais do Congresso Brasileiro de Administração. Vamos supor que tem 1000 trabalhos ali. É impossível você não ter tema. Mais uma vez, anais de eventos. Mais uma ideia de onde você encontra tema. Outra ideia.
grupos de pesquisa. Se certos grupos de pesquisa priorizam alguns temas, é porque talvez esses temas estejam prioritários numa universidade, ou estejam prioritários para o país, ou estejam prioritários para a área do conhecimento. Enfim, tem algum indício de que esse tema ele é bem legal. Então, você pode pesquisar os grupos de pesquisa e, pelos grupos de pesquisa, você definir os temas que você está afim. E, Felipe, onde é que eu vejo os grupos de pesquisa que existem no Brasil? Você vai entrar no Google e vai digitar assim, DGP. O que é DGP? Diretório de grupos de pesquisa. Aí você coloca lá DGP e você vai ser levado para o site do DGP, que fica no CNPq, até rima. E aí lá é que você vai encontrar os grupos de pesquisa e você pode ver os temas desses grupos, o que eles exploram, o que eles trabalham, e ali você tira um monte de ideia de tema. Outra coisa que você pode fazer, gente, é muita coisa, assim, eu separei 10, mas assim, são infinitos. Então, outra coisa que você pode fazer, bola de neve de citações. Você pega lá, pô, eu curto esse artigo aqui, eu curto esse tipo de bibliografia. Eu acho que o meu tema, se ele tiver mais ou menos em torno daquilo, seria interessante. Aí você pega as citações, lá nas referências. Você pega as referências que estão presentes naquele artigo. Por ali, você tira ideia de tema. Então, pelas referências da bibliografia que você já leu. Outra é para acabar, para a pessoa não ter desculpa, né? Então, Google Trends. O que é o Google Trends? Eu uso muito isso para várias paradas. Lá no PPA tem aula de Google Trends. Enfim, vários momentos a gente tem essa discussão. Que é o seguinte, você coloca uma palavra lá, ou uma expressão, né, um conjunto, né? Por exemplo, judicialização da saúde. E o Google mostra tudo o que está sendo pesquisado sobre essa palavra, inclusive palavras correlatas. Se a pessoa quiser temas quentes do momento e ela não quer ficar naquela viagem, eu acho que esse tema é quente, ou então escutando os conselhos de que fica só no achismo no mundo acadêmico, se você coloca no Google Trends a palavra, ele te diz palavras associadas, ele diz inclusive em qual estado, se você quiser, ele está bombando mais, ele te dá um panorama absurdamente preciso sobre aquele tema. Inclusive, te sugere temas correlatos. Google Trends, na palma da mão, de graça. Aliás, tudo que eu falei até aqui, de graça. Eu poderia falar de bases bibliográficas aí que a pessoa tem que pagar. Outra coisa, entra na Amazon, amazon.com, digita algumas palavras da sua área do conhecimento, vão vir 1 milhão de livros e você vai ver, vai escolher em função desses livros. E a Amazon, ela tem um sistema de inteligência artificial em que ela te sugere palavras correlatas, ideias correlatas, ela te sugere outras coisas. Ela é mais inteligente do que a gente, pô. Ela faz com que outros temas sejam sugeridos e talvez isso também te ajude. Então entra na Amazon, na parte de livros, brinca lá um pouquinho, bota a sua área do conhecimento primeiro, vai descendo, vai afunilando, você escolhe. E mais, Arthur, lives. Hoje, se tem uma coisa boa na pandemia, né, é que a gente tem aí um monte de live acontecendo, sabe? Então você pega aí na tua área do conhecimento uns 4 ou 5 pessoas e chegar e observar lá o que está sendo, o que está rolando de live, o que está rolando de discussão sobre esse assunto. Quando eu digo live em sentido amplo, pode ser eventos virtuais também, situações de disseminação de conhecimento via internet. Ou seja, gente, na boa, vamos revisar. Google Acadêmico, bases bibliográficas, financiamento em agências, no sentido amplo, revistas da área, anais de eventos, grupos de pesquisa, citações e referências de coisas que você já está lendo, Google Trends, Amazon e lives e eventos virtuais. Na boa, acabaram as desculpas. Problema de tema não vai ter mais, porque é impossível você ter problema de tema depois que você fizer. Vamos falar assim, não são nenhuma. Vamos pensar assim, 3 dessas 10 já acabou, você já zerou. É impossível não ter tema. E sem sair de casa, sem gastar R$1. Tudo isso para você destravar seu tema. É impossível você não ter, numa dessas opções, você não encontrar um tema para você chamar de seu. E olha que eu nem falei de formas clássicas, né? Que são aquelas que estão na universidade. Um cartaz, perguntar para o orientador, olhar no mestrado, olhar no doutorado. Eu estou falando de formas sem você sair de casa para você aplicar agora, sem depender de ninguém. Então, são formas que você tem na palma da mão para você desenvolver tema.